Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, o diácono Henrique Dionísio Assi nos conta um pouco sobre o seu ministério diaconal e convida a todos a acompanhar a sua ordenação presbiteral. Olá, sou o diácono Henrique, fui ordenado diácono no dia 2 de maio passado e serei ordenado presbítero agora no próximo dia 15 de agosto. Estou exercendo meu ministério enquanto diácono aqui na paróquia São José de Piracicaba. E gostaria um pouco de partilhar com vocês essa experiência do que é o diaconato, daquilo que eu tenho vivido, enquanto diácono transitório aqui na nossa comunidade, e também algumas coisas que já apontam para o ministério presbiteral a serviço da igreja, a serviço da nossa diocese de Piracicaba. Então, logo após a ordenação, continuei aqui meu ministério junto à paróquia São José, e nesse período pude exercer o meu diaconato a serviço daqui da comunidade. Pude acompanhar, nesse tempo tenho acompanhado as atividades paroquiais e pude também exercer alguns próprios sacramentos que é permitindo ao diácono realizar. Pude realizar batizados, pude assistir o matrimônio, realizar bênçãos junto à comunidade, bênção à casa, bênção de pessoas, objetos, e também algumas ocasiões pude celebrar a palavra de Deus. Isso são algumas das experiências que acabam sendo ligados à liturgia e à realidade sacramental da vida da igreja, que o diácono é permitido ao diácono realizar. Mas também o diácono é aquele homem a pessoa chamada a exercer o serviço da caridade, a serviço da caridade junto àqueles que mais precisam. O diácono, se buscarmos na experiência bíblica, lá nos Atos dos Apóstolos, são 7 homens que são chamados a exercer o serviço das mesas, tanto durante a celebração da ceia, mas também eram aqueles que exerciam a caridade, que iam levar a cuidar daqueles que mais precisavam do serviço da caridade junto aos mais necessitados, aos órfãos e às viúvas, enquanto que o presbítero é aquele que ficou aos cuidados da pregação do anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Então o diácono é o homem chamado a exercer esse serviço da caridade, esse serviço do amor para com o próximo, o serviço da caridade àqueles que são mais necessitados. Então por isso esse é um primeiro passo aqui dentro da caminhada vocacional, que o jovem que vai ser ordenado presbítero, antes disso ele é ordenado diácono, para que possa não esquecer desse gesto, desse passo importante que vai ser na sua caminhada, que primeiro ele é ordenado diácono. Primeiro é um homem do serviço, primeiro é o homem do serviço da caridade, do amor para com o próximo, para depois ser aquele que é o presbítero, o ancião, que vai estar junto da comunidade exercendo o pastoreio. São duas realidades que acabam se complementando, Por isso que antes de receber o ministério sacerdotal, o padre, ele antes recebe o ministério diaconal, para que possa, junto disso, de forma plena, receber esses 2 graus da ordem e desempenhar o seu ministério junto ao serviço da comunidade. Para a minha ordenação diaconal, escolhi como lema a seguinte passagem do Evangelho de Mateus: dai-lhes vós mesmos de comer. É um mandato de Jesus Cristo que Jesus dá aos seus discípulos, olhando aquela multidão que tinha fome, que não tinha aquilo, onde na ocasião já era tarde e não tinha o que comer. Ele pede aos discípulos que façam isso: dá-lhes vós mesmos de comer. É um mandato que Jesus dá para que os discípulos possam exercer esse ministério do serviço, servindo o pão material àqueles que estão ali à sua volta. Mas para mim soa também como um chamado a exercer o serviço da caridade, em primeiro lugar, dar o pão material àqueles que precisam, mas também dar o pão espiritual àqueles que mais precisarem, para aqueles que passarem junto de mim, para aqueles que passarem na minha vida. Então é um duplo mandato que eu vejo, essa doação
daquilo que é material de forma concreta, mas também aquilo que é espiritual, né, de ser presença junto à comunidade, ser aquele que é pastor junto àqueles que mais precisam, né, aquelas ovelhas que muitas vezes se encontram como sem pastor. E nesse meio tempo também, o alimento que eu vou oferecer às pessoas, que eu vou buscar nesse meu ministério é sempre a oferta de mim mesmo, o gastar a minha vida a serviço do outro. Né? Por isso que Jesus diz, dar-lhes vós mesmos, dar de si mesmo para que o outro tenha o seu alimento, para que o outro tenha o que comer. Então é um convite também de Jesus Cristo a essa doação pessoal, dentro da caminhada vocacional. E nesse meio tempo, enquanto diácono aqui na paróquia, exercendo o meu ministério, também me preparo para receber o ministério presbiteral, para estar a serviço da igreja e ser, como Cristo bom pastor, estar a serviço daqueles que mais, da comunidade, né? Exercendo o pastoreio da comunidade junto àqueles que mais precisarem. Ser presença viva de Cristo, né? Enquanto sacerdote, ser mediador entre a comunidade, entre o povo de Deus e as realidades divinas, as realidades celestes, né? Que possa, né, peço que vocês continuem rezando por mim, também pelo diácono Aramis, que seremos ordenados no dia 15 de agosto, para que possamos perseverar nessa caminhada a serviço do reino, sobretudo, e do reino e da igreja, sobretudo da forma como que chega até nós, por meio da Diocese de Piracicaba. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que produzimos. Obrigado por assistir e até a próxima.